Olá turma, então vou falar agora sobre umas técnicas de integração. Então, mudança de variável e integração por partes. São as que a gente mais usa, né? São as duas que a gente usa. Bom, a mudança de variável ela advém da regra do produto, não, desculpa, da regra da cadeia, que na verdade a gente está vendo a regra da cadeia, da derivada, que era a derivada de fora vezes a dentro, vezes a derivada da de dentro, né? Então se eu tenho a primitiva da de fora, a gente transforma isso nessa expressão aqui. Tá? Onde f é... Então, como é que a gente tenta fazer isso? A gente substitui as variáveis de forma a recair no caso conhecido. Como eu falei, a gente tem que usar aquelas tabelinhas lá. E o exemplo aqui está bem... Aqui, ó, esse exemplo aqui que foi dado. Aí tem que olhar para isso aqui e falar assim, nossa senhora, o que eu faço? Então a ideia é você chamar u alguma coisa e determinar o du. Então você vai trocar aonde tem dx, né, o que aparecia aqui na derivada, no lugar do dx aqui. Então aqui a pessoa tem que bater o olho e falar assim, ah, legal, isso aqui dentro, ó, quando eu derivar vai dar o que está aqui fora. Então a sacada é essa. E isso é muita prática, né? Então a gente pega u igual a u mais x ao quadrado, tá? Aí você deriva u. Então a derivada de u vai dar 2x dx. Então eu vou substituir aqui. Então isso aqui, em vez de derivar em relação a x, eu posso fazer uma derivada em relação a u, da raiz de u du, tá vendo? Isso aqui é o u. E isso com isso é o du. E pronto, agora a gente integra isso aqui. E isso aqui dá u elevado a 1 sobre... Lembrando que a integral soma e a derivada subtrai, certo? Então, isso aqui... Por que a gente coloca o mais c ou mais k? Para mostrar que como é integral indefinida, então qualquer outra soma que eu colocar no final dá a mesma antiderivada. Então isso vai dar u elevado a 3 meios sobre 3 meios, vou colocar 2 terços aqui, né? Bom, mas isso aqui eu estava integrando em relação a x, então quando eu passo em relação a... Voltei para u, a minha resposta não é essa. Então a integral, na verdade, agora eu tenho que transformar de u para x, voltar ao que era antes, tá? Então isso dá 2 terços de u, que a gente chamou de 1 mais x, ao quadrado, ó, que é o que está aqui. Bom, veja esse exercício resolvido, que é muito similar, não precisa assustar, tá bom? Porque quando a gente deriva aqui, dá praticamente esse cara, né? Então a gente só precisa colocar o sexto lá e fazer a conta. Então, integração por substituição é mais achar lá dentro onde é que estão as coisas. Essa aqui é interessante, que envolve seno e cosseno. Ó. Então qual que eu vou usar que a derivada dá? Então isso aqui, eu aconselho pegar o cosseno, porque quando eu derivo dá o seno. Então aqui vai ficar um troço ao quadrado, é para você evitar de derivar quadrado. Se você pegasse o seno, a derivada do seno dá cosseno, mas aí tem um quadrado aqui, não daria para substituir, tá? E aí você vai fazendo as contas. Agora a integração por partes, apesar dela vir de uma regra que é mais fácil da derivação, ela vem da regra do produto. Ela vem da regra do produto. A derivada de fvg é igual a f'vg mais fg', certo? E aqui é que entra na substituição, você tinha que procurar uma função que você acharia a derivada lá dentro. Aqui você tem que fazer escolhas, e às vezes as escolhas não são nada intuitivas. O que a gente tem que fazer é o seguinte: se eu tenho uma derivada de f vezes g' de x, isso é igual a
f vezes g menos integral de g f' dx. Tá vendo? É uma confusão. Eu costumo usar essa notação aqui. Integral de u dv é igual a u v menos integral de v du. A sacada então é o seguinte: você achar dentro da integral que é dada, um cara você vai chamar de u e o outro você vai chamar de dv. Aí você vai calcular depois o du e o v. Então você tem que fazer uma integral para calcular a integral, tá? Porque se você tem o dv, para você achar o v, você tem que integrar ele. Então você tem que pegar um dv que seja fácil de integrar. Tá? Então, aqui está o exemplo. Então, integral de x seno de x dx. Então você tem duas escolhas a fazer aqui. Tá fácil porque é um produto, né? Você pode fazer ou o u e o dv. Você tem que fazer essas duas escolhas, tá? Vamos lá. Tem duas opções. Ou você chama o u igual a x e o que sobrou é o dv. Ou você faz o contrário. Você chama u de seno de x, u de seno de x, e o que sobrou, o dv, vai ser x dx. Tá? Então, isso aqui seria uma primeira opção, isso aqui seria uma segunda opção. Se você escolher pela primeira, se escolher por 1, tá? Você escolheu isso aqui por 1, então você tem o u igual a x, o dv igual a seno de x dx. Então agora a gente tem que calcular o quê? Eu preciso agora a integral de u dv igual a uv menos integral de v du. Então eu preciso agora calcular o du. Então derivada de u é igual a derivada de x, né? Que é 1, então está dx. Essa ficou fácil de derivar. E agora eu tenho que integrar o seno de x para determinar quem é v. Então v é a integral desse cara aqui, tá? Então a integral do seno é menos cosseno, tá vendo? Eu sempre confundo, menos cosseno. Então eu vou fazer a conta lá. Então, logo a integral de u dv é igual a u, tá aqui x, v menos cosseno de x, menos a integral de v, cadê v? Menos cosseno de x, du. Então a gente faz a conta aqui. Dá menos x cosseno de x. Agora tem que torcer para essa integral ser fácil. Caiu na integral mais fácil. Ótimo, então aqui eu consigo. A integral do cosseno é seno de x mais uma constante, tá? Tá aí. Certinho? Agora, se fosse fazer, aqui tem o cálculo, se fosse fazer o contrário, se usasse essa substituição. E aí, fazendo, aqui está fazendo a conta, quando você fizesse u, v menos integral de v du, você ia sair nessa integral aqui, x quadrado sobre 2 vezes cosseno de x. Putz, você está querendo resolver um que tem x seno x. E se aparecer um aqui que envolve x ao quadrado, cosseno de x, já está aumentando, né? Então, aí você faz o seguinte: olha, eu estou achando que esse caminho está ruim. Aí você para, não apaga e tenta outra alternativa. Se a outra também ficar feia, você volta para a primeira e tenta fazer alguma coisa. É assim que funciona. Então, tem esses resolvidos, vejam, isso aqui envolve logaritmo, é interessante. Tá? Muito bom esse método aqui. Há outras técnicas de integração que também vêm de substituição, tá? Que é você partir a expressão, como tem uma fração, fracionária, da forma fracionária, em partes mais fáceis de integrar. A gente fala de frações parciais, a gente divide aquilo, a gente faz o contrário de tirar o mínimo. Só que aqui a gente está fazendo com funções ou com equações. Esse aqui é um caso aqui, olha, x mais 5 sobre x quadrado mais x menos 5. Vamos lá.
As raízes disso aqui é x menos 1 e menos 2. Então a gente consegue dividir aqui embaixo. A gente tem que procurar escrever o x mais 5 agora como sendo a combinação dos que estão embaixo. E aí essa decomposição vai dar 2 vezes x mais 2, dá 2x mais 4, aí eu tenho que subtrair menos x menos 1. Então é nada intuitivo. Aí você vai, chega nesse, abre, porque tem um denominador comum, e assim que você abre, você cancela esse com esse, cancela esse com esse, fica com 2 e 1. Então isso aqui, essa fração parcial, eu consigo escrever, essa fração eu consigo escrever da forma de suas frações. E aí a gente cai numa integral, tá, que envolve o logaritmo. Tá, aqui está a conta. Mas é um método, veja esses métodos aqui, isso aqui eu não costumo, é muito decoreba. Eu não gosto de me aprofundar nisso aqui não. Tem as substituições hiperbólicas, eu não vou também aprofundar nisso aqui, mas são técnicas de integração. Por aí vai. E aqui tem os exercícios para fazer. Faça, pessoal. A prova vai ser baseada nisso aqui. E a próxima aplicação vão ser as aplicações de integral. Aqui é o interessante, tá bom?